Vamos lá, meu nome é Luiz Fernandes Teste, eu tenho 56 anos de idade, eu sou natural de Guarapuava, interior do Paraná. Na verdade, a minha militância política, ela começa desde... Eu comecei eu sempre tive um viés cultural, na verdade. Desde criança, participei nas escolas de tudo que é tipo de intervenção cultural, teatro, música, sempre fui muito ligado à poesia, né? E aí eu comecei minha trajetória até participar de Grêmio Estudantil. Se eu não me engano, no ano de 1975, fui dirigente do Grêmio Estudantil do Colégio Francisco Carneiro Martins, que existe até hoje na minha cidade. De lá eu fui presidente da União Municipal de Estudantes, até chegar na União Paranaense de Estudantes, do qual eu fui presidente em 1979, onde efetivamente começa a minha militância política, onde eu tenho contato com os primeiros movimentos, né, os movimentos de esquerda no país, mas sempre pelo viés cultural. Nós na UPS, quando fui presidente, em 1979, tinha começado a campanha pela anistia, né? Foi exatamente nesse ano, e nós tínhamos um movimento cultural muito forte, um movimento literário em especial. E aí me lembro uma das pessoas que muito me estimularam, que me colocou as primeiras literaturas de esquerda em minhas mãos para meu conhecimento, né? Foi o professor Luiz Edson Fachin, né? Que hoje é procurador do Estado, né, uma figura muito reconhecida no meio jurídico nacional. Eu tive o prazer de conviver com o Fachin, né, nos tempos do movimento estudantil secundarista. E ali a gente começou então a ter contato, começando pelo Comitê de Anistia, que havia o Comitê de Anistia Estadual, e eu fazia parte e coordenava o Comitê de Anistia Estadual, isso ainda no ano de 1939. E foi num período onde a União Paranaense de Estudantes Secundaristas começou a ter assim, uma luta mais efetiva pelo restabelecimento da democracia no país, em defesa dos direitos humanos. A gente tinha muito contato com os centros de direitos humanos que haviam na época, né? E aí é bom voltar um pouquinho ao passado, porque existia na época dois atos de exceção que praticamente coibiam a participação dos estudantes, né? Um que era o Decreto-Lei 477, que esse decreto era o AI-5 dos estudantes, onde os estudantes eram proibidos de manifestar sua opinião política, era proibido de ter sua militância política. Eu lembro que isso na época da ditadura, que havia um secretário de Estado aqui no Paraná que dizia que, com base no Decreto-Lei 477, o estudante ele não podia nem ser chamado de estudante, ele era aluno. Ou seja, era a época que proliferava no meio estudantil os centros cívicos, né? Substituindo os grêmios estudantis. Era o tempo do Brasil ainda ame ou deixe-o, né? E existia um outro decreto que colocou a UNE, né, as uniões estaduais, as uniões municipais na clandestinidade, né, que acabaram praticamente com o estudantil, que foi o Decreto-Lei 228. Foi, né, o famigerado 228 que colocou na legalidade a União Nacional dos Estudantes, a UP aqui no Paraná. E a UPS, aí tem um capítulo à parte. A UPS, que é a União para Estudantes Secundaristas, sobreviveu, mantido pelos próprios militares. Isso lá na época que veio com o Decreto 228, né? Assim como sobreviveu a União Gaúcha dos Estudantes. Então, e a gente, quando entrou na União para Estudantes, pegou ainda uma certa estrutura da entidade, porque ela havia sido mantida pelos militares, que era interesse deles, né? As diretorias anteriores, né, a 1977 e 1978, né, eram consentidas, vamos chamar assim, pelo regime militar. Agora, o que eu gostaria de destacar é que o movimento cultural foi um movimento, assim, do qual eu participei ativamente, um movimento de comunicação, inclusive, né, muito forte para a gente conseguir ter uma militância. Por exemplo, nós tínhamos um movimento de iniciação literária dentro da União Paranaense de Estudantes. Era um estilo CPC, né, dos Centros Culturais de Cultura que existiu na época da UNE, né? E a gente tinha esses movimentos similares aqui no Paraná dentro da UPS, que era uma iniciação literária, nós tínhamos uma associação juvenil de escritores novos, né? E por meio dessas entidades, por meio desses movimentos, a gente fazia a nossa militância política. Fazia encontros, por exemplo, de estudantes que discutiam literatura, nós trazíamos, por exemplo, nós tínhamos, me lembro bem, o Prêmio Ferreira Goulart de Poesia, que a gente promovia a nível nacional. Através desse prêmio, a gente mobilizava estudantes no Brasil inteiro que mandassem seus poemas
para a União Paranaense de Estudantes. Ali a gente editava um livro todo ano, havia um jornal mensal, né, inspirado inclusive pelo Fachin, e eu editava esse jornal que se chamava Argumento, né, e todo ano a gente fazia, então, encontro para debater, né, para debater literatura, e na verdade a gente estava discutindo a política, estava discutindo a redemocratização do país, né. Eu, com muita emoção, relembro quando a gente trouxe o Ferreira Goulart aqui no Colégio Estadual do Paraná. Acho que foi uma das únicas vezes que levei, né, aqui para Curitiba, foi logo depois do exílio dele. E a gente já promovia há um ano esse prêmio. E num congresso da reconstrução da UNE, em 1939, em Salvador, a gente se dirigindo para Salvador, na rodoviária em São Paulo, no banheiro, encontrei o Ferreira Goulart. Disse assim, ó, né, a gente sempre entra em contato, a gente promove o prêmio e tal, e gostaria que você... Ele se emocionou, disse que tinha sido um dos maiores homenagens, uma das melhores homenagens que ele tinha recebido, né, depois que voltou do exílio, e se comprometeu a vir na entrega do prêmio, né, que a gente fez ali no Colégio Estadual, no final de 1979, veio para cá, a gente fez um ato muito grande ali, com mais de 1000 pessoas para discutir literatura, entrega de um prêmio literário no Colégio Estadual, e depois fomos tomar cerveja aquele bar ali, que era na Barão agora, está na... É um bar que é um único em Curitiba, um restaurante que abre de madrugada, que tem um churrasco muito gostoso até hoje. Bar Palácio. Então, outro evento que a gente trouxe, no tempo da UPES, a gente tinha lançado um decálogo, a gente chamava, que era nosso decálogo de lutas aqui. Na verdade, se resumia assim, na época a gente não tinha internet, não tinha muito, né, cartaz mesmo, né? Cartazinho e os encontros, né, que a gente fazia, mas que estabelecia nossas metas de luta e tal, que eram liberdade estudantil, fim do 477, do 228, em defesa dos direitos humanos, enfim, aquilo eu acho que foi um período que marcou, assim, a trajetória da luta estudantil aqui no Paraná. E quem eram as pessoas que estavam com você nesse grupo? Ó, eu lembro na época, assim, tinha o Maérlio Calamengal, que todo mundo conhece, o Ceará, né? Ele era de Campo Mourão, né? Mas era militante da União Municipal dos Estudantes lá, depois, né? O Euclédson, que também era de Campo Mourão, que hoje se encontra em São Paulo. Tinha o Marco Aurélio Redondo Machado, que é um marqueteiro, um publicitário também em São Paulo. O Jairo Rocha, que era tanto o Marco quanto o Jairo eram de Ponta Grossa. Né? O Jair era advogado, né? Era filho do reitor da época da universidade, né? E um dos capítulos que a UPES ajudou a reconstruir a UP, que era a União Universitária. Então ali a gente teve muito contato. Lembro bem da época que tinha todo o pessoal que tinha maior resistência, era do Grupo Poeira em Londrina, né? Ali tinha o Luiz Eduardo Cheida, o Tadeu Felizmino, o Gilberto Martim, né? E o movimento secundarista aqui no Paraná e no Brasil inteiro, ele tinha um certo patrimônio. Cada união municipal tinha sua sede, com um restaurante, com um pequeno auditório e tal, né? Tudo isso foi se acabando. Aqui da UPES ainda permaneceu alguns, né? Porque a entidade sobreviveu nesses tempos do tempo da ditadura ainda. Onde era a sede da UPES? A sede da UPES era até hoje, pelo que eu sei, na Rua Marechal Malé, ali no Juvevê, né? Então tinha muitas figuras, né? A gente tinha muito contato. Na época eu conheci também, né, em 1979, né, devido à militância no Comitê Aranchio, tinha o Narciso, tinha o seu Ildeu Manso Vieira, os filhos dele, o Ildeuzinho, o Júlio Manso, que era presidente do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná. Enfim, tinha uma turminha muito boa, né? Isso deu origem mais tarde, a minha militância, eu nunca fui ligado a um partido. Na época, havia a Arena MDB, não era ligada a nenhum, mesmo aos partidos e organizações de esquerda. Mas tinha muita gente dessas organizações. Tinha, mas eu não me identificava. Né? Tinha o MR8, por exemplo, né, que todo mundo começou a atuar muito já nas oposições sindicais aqui, movimento estudantil. Tinha o PCdoB, que já tinha uma atuação. As referências ainda, eu tinha muita amizade com o pessoal do Partidão mesmo, né, do Partido Comunista Brasileiro, né, mas eu... Não sei se intuitivamente, alguma coisa eu não, né, eu era de esquerda, já tinha uma militância, assim, em todos esses movimentos de esquerda, mas eu não tinha uma identificação até que surgiu o PT, né. Nesse tempo eu já tinha voltado para Guarapuava, já estava militando na imprensa, trabalhava na sucursal do Jornal Estado do Paraná, nós tínhamos lá também uma agência de propaganda, enfim, e um jornal semanário que a gente editava, e me identifiquei de cara desde as primeiras reuniões, primeiros movimentos com o Partido dos Trabalhadores.
que coincidiu também, aí eu comecei uma militância na Organização Socialista Internacionalista, mais conhecida no movimento estudantil como Libelu, Liberdade e Luta, né? Que era o nome de uma chapa da organização dentro do movimento estudantil, né? Mas a organização, né, se chamava Organização Socialista Internacionalista, ligada a um Comitê Internacional de Reconstrução da Quarta Internacional, um movimento inspirado no programa de transição do Leon Trotsky, né? Militei por muitos anos nessa organização, junto com vários companheiros aqui do Paraná, o Salomão, né, o jornalista Roberto Elias Salomão, naquela época o deputado Ângelo Baiano também militar, enfim, tinha várias referências aí, né, desse movimento, que já atuava dentro do PT, né, e essa organização existe até hoje, né, pelo menos o jornal dessa organização, que é o jornal O Trabalho, existe até hoje, né. Mas aí a gente começou a luta pela construção do PT. Em 1982, por exemplo, eu fui candidato a deputado federal, né? Já na primeira eleição disputada pelo PT, né? Era bacana, porque a gente fez toda uma campanha de filiação no partido, né? E o pessoal se filiava, e como eram eleições, em 1982 foi uma eleição vinculada, né? Só não teve eleição para presidente da República, né? Mas de governador a vereador, e era voto vinculado, né? Então se filiava, as pessoas se filiavam, no outro dia um já era candidato a prefeito, outro a vice, outro a deputado federal, outro estadual, outro senador, outro governador e, né, outro a prefeito. E foi assim que a gente construiu o PT, porque tinha um número mínimo de filiados e também de votos que o partido precisava atingir para se legalizar. Foi, na verdade, o período da legalização do partido. A cláusula de barreira? Era uma espécie de cláusula de barreira que exigia, tinha que ter um mínimo de diretórios organizados no Estado, enfim, né? Um número mínimo de votos, então todo mundo seu candidato na época, né? E eu, né, contribuí aí saindo candidato a deputado federal, né? Sem fazer campanha, atuava, eu tinha recém-casado na época, né? E você estava em Guarapuava? Estava em Guarapuava, né? Meu pai havia falecido, eu voltei para lá, né? E você chegou a terminar os estudos aqui? Não, como todo militante, né? De mais tarde eu vim concluir, fiz história em Guarapuava, depois vim fazer marketing e tal, né? Aí concluí isso, né? Mas na época não, a gente, né, no secundarista, eu acho que eu fiz 3 vezes para fazer militância, né? Então, e mesmo depois no movimento, né, universitário, a mesma coisa, né? Eu ia estudar para filiar os professores, filiar os acadêmicos no partido e tal, né? É que tinham alguns militantes que ainda conseguiam, né, manter sim, eram raras exceções, né? Mas eram pessoas muito dedicadas, assim, que, né, na verdade, tinham foco na militância. Eu conheci poucas pessoas assim, hein? Algumas. Mas conheço algumas que até bem conhecidas. Tinha um menino que era conosco da UPS, que a gente ficava admirado, né? Porque a gente tinha um monte de atividade intensa, assim, esses movimentos culturais que eu falo, tinha movimento político, tinha movimento esportivo que a gente fazia no tempo da UPS, jogos abertos para desafiar os jogos do governo, enfim, tinha festival de arte e cultura, teatro, música, artes plásticas, enfim, tinha uma série, era um calendário para o ano todo. E esse menino era um dos melhores enxadristas que o Paraná tinha, jogava com o Sunier, era daquela turma, conseguia, né, praticar um esporte que ele adorava, que era o xadrez, conseguiu fazer odontologia, passar no vestibular e fazer toda essa militância, uma coisa rara. Né? Normalmente o perfil dos militantes na época não era bem esse, né? Não, é que muitos também, além de sacrificar a vida estudantil, ainda sacrificava a vida pessoal, né? Com certeza, né? Mas tinha gente que tinha foco. O Fachin, por exemplo, que eu citei no começo, né, personalidade, né, do Estado, era outro gêniozinho, né? Se fazia militância, organizava movimento cultural no Brasil todo e ainda estudava e, né? Hoje é procurador do Estado e tal, uma grande autoridade do direito, né? Em várias áreas, né? Pelo que eu sei, eu fui aqui na área de direitos humanos, no direito agrário, que ele atua em vários, né? Mas há muitas pessoas. Veio daquela época também o companheiro Zé Cláudio Pereira Neto, que no começo, né, não era um militante de esquerda, ao contrário, era um militante de direita e que depois passa para o movimento de esquerda e tal, se filia, o PT vira prefeito de Maringá, né? Morreu no exercício do mandato, ele teve um câncer, ele morreu. Mas é uma figura que merece ser destacada, né? Não tanto por sua resistência à ditadura, que ele não resistiu muito, aderiu, inclusive, e depois veio, né, a rever suas posições e tal. E depois a minha história, né, mais de 30 anos desde a fundação do PT, né? Passei por várias fases, né?
desde a criação do PT na região central do estado. Fala um pouco dessa sua transição entre o movimento estudantil, que você disse que não tinha assim uma proximidade, nem... Não, eu fui no final, quando fui eleito presidente da União Paraense de Estudantes Secundaristas, né? Antes, já, no ano anterior, a gente já tinha esses movimentos culturais, eu já tinha essa militância, né? Como eu te falei, inspirada muito por influência do Fachin, né? E eu já saí do movimento secundarista direto para a fundação do PT, né? Quando eu voltei para Guarapuava, começou o movimento em todo o país pela fundação do PT, teve aquele famoso primeiro congresso dos metalúrgicos do Brasil, né? Que o Lula presidiu, né? Acho que foi da federação, tinha um sindicalista em Guarapuava que participou, na volta ele me procurou, tô sabendo que você está querendo, estão formando aí a comissão provisória do PT no Paraná, e eu tive no congresso lá acho que foi em Santo André, né, não sei se Santo André ou São Bernardo mesmo, conheci o Lula lá, e eu quero participar do movimento aqui para nós criar o partido, e assim foi. Então nós criamos o PT, por exemplo, em Guarapuava, com estudante secundarista, e operários, né? Da construção civil, operário dos vigilantes. Bem, né? A base mesmo. Bem a base. Aí a proposta, né? Sim, nós partimos para criar a Associação de Moradores, a Fundação da Central Única dos Trabalhadores, já na época também, já meio coincidiu, né? Então, em cima de todo o movimento pró-CUT, a gente já começou a fazer algumas oposições sindicais na cidade, mas ali a característica principal na região era o movimento rural, né? Movimento rural, então a gente auxiliou. O MDB não era uma opção para você? Não. Ainda mais em Guarapuava. Por vários motivos, né? Guarapuava, por exemplo, o MDB era integralista. Integralista, né? O líder lá era, né, o prefeito, foi 3 vezes prefeito de Guarapuava, Nivaldo Passos Krieger, né? Era, né, abertamente, assim, integralista, veio do movimento Plínio Salgado, né? Nossa, o contrário. Apesar de ele ter um certo respeito por mim, pessoalmente, por causa da minha militância cultural e profissional mesmo dentro do jornalismo, né? Ele tinha ódio do PT, né? Então, MDB em Guarapuava, apesar que houveram figuras próximas, né? Tinha um vereador na época lá que era muito próximo, que era do MDB, que era, né? Teve o ex-deputado Trajano Bastos, que era cunhado do Nivaldo Krieger, que foi presidente da Assembleia Legislativa e que no auge da carreira, inclusive, né? Abandonou tudo, acho que mora até hoje na Ilha do Mel, né? Então, mas assim o MDB mesmo na época e nunca me fascinou, né? E já pela essa formação, eu estou falando num período que eu tinha 20 anos e tal, né? Quando a gente começou no PT era com 21 anos, né? Então a minha militância ela começa mesmo já no meu primeiro partido foi PT, né? E eu não me identificava porque os outros movimentos atuavam dentro do MDB, desde o Partido Comunista, o MR8, o próprio PCdoB, todos eles atuavam, né? Atuavam dentro do MDB, né? que eles encaravam como uma frente popular. Nós, já desde o começo, achávamos que tinha uma crítica que não, né? E eu, para começar, né, esses partidos, tudo tinha uma vertente stalinista, né? Eu venho de uma vertente trotskista, que é bem diferente, apesar de ser, né, de esquerda e ter como referência a Revolução de Outubro na União Soviética, eram movimentos totalmente distintos, né? E a gente sempre pregou que os trabalhadores tinham que ter o seu próprio partido. Então a gente nunca defendeu, nunca enxergou o MDB como, sabe, como um partido que pudesse representar a classe trabalhadora na época e tal, né? Mas eu acho que a maior riqueza, assim, da minha história política, na verdade, é ter acompanhado a própria transição que o partido, que o PT passou nesses anos todos, né? Então, é um partido que eu acho que sempre teve um perfil diferente da esquerda tradicional, desde a sua forma de organização, né, que sempre foi pela base, que sempre foi, não era um partido que tinha, como os tradicionais de esquerda, o centralismo democrático, aquela coisa toda, né? Não é um partido que sempre também se declarou marxista, apesar de ter sido fundado por grande número de marxistas, né? Mas é um partido que uniu, né, a intelectualidade, assim, não chamando de intelectualidade de esquerda, com um movimento operário realmente, de carne e osso, né? Não era só aqueles intelectuais que ficavam falando em nome da classe operária, sem nunca ter sido da classe operária e tal. O Paraná é tido, né? sempre foi como um estado conservador, né? Eu imagino que não há algumas dificuldades para levar essa proposta, né? Diferente do que havia... Foi muito mais difícil. Eu estou falando pela minha região, mas é a história do PT do Paraná, claro. Com exceção de Curitiba e Londrina, que é onde já havia um certo movimento sindical que
que aderiu ao partido, por exemplo, o Sindicato de Construção Civil aqui em Curitiba, desde o começo, o companheiro Davi Vasconcelos até hoje, né, é militante, né, mas no interior não. Londrina tinha alguns movimentos, onde tinha movimento estudantil também, tanto secundarista quanto, mas principalmente movimento universitário organizado, também deu base para a formação do partido. Agora, na minha região é totalmente diferente, uma região de latifúndio, né, Guarapuava e tal. Eu lembro que eu fiquei pelo menos uns 7, 8 anos, nós formamos ali, pela minha experiência no movimento estudantil, com a base de estudantes secundaristas, alguns universitários e alguns operários, né? O PT em Guarapuava, nos demais municípios, todo o partido surgiu, sabe, pela vertente dos trabalhadores rurais, né? Eu digo que ali na região, o movimento sindical se formou, basicamente, a principal base, sabe, foi no entorno de Guarapuava, nos municípios ali, que nem Turvo, Pitanga, Pinhão, né, Laranjeiras do Sul, tudo via movimento rural, dos agricultores rurais. Então, surgiu o Sindicato de Trabalhadores Rurais naquela época, a igreja teve um papel fundamental no apoio à construção desses movimentos também, né. Não em Guarapuava, também lá não tinha ninguém da igreja, não era a igreja que acompanhou as igrejas progressistas do resto do país. Na época a gente não tinha um advogado, não é assim, que militasse na nossa causa, não tinha um padre, né, como tinha em alguns outros municípios, né. Mas essa foi a base da construção do PT, né. Eu lembro que eu saía de Guarapuava e ia até Quedas do Iguaçu, que já é lá no oeste do Paraná, para ajudar a fundar o partido, fundar o sindicato, né. Então foi um período longo, assim, e a gente é meio isolado, né? Por isso que cada passo que foi dado, desde a eleição de 82, né? Cada passo foi um tijolinho na construção, né? Do que, né? Até culminar com a eleição do Pedro Tonelli, né? A Assembleia Legislativa, que foi o primeiro... Foi o primeiro deputado estadual do PT, isso foi em 1988. 88. Para constituir, ele foi constituinte em 89. 89, constituinte estadual, né? Já constituiu em 88, daí, né, federal, teve que adaptar daqui do Paraná de 89. Aliás, que não foi um trabalho que nem terminou até hoje, né? Pô, nem a nacional, né? Mas... Não, tem muita coisa que não foi regulamentada, né? Mas a eleição do Tonelli foi um marco, né? Com certeza. A eleição do Tonelli foi um marco. Ali naquela época a gente quase elegeu também um federal, faltaram 1000 votos, né, para eleger o primeiro deputado federal, que foi uma disputa acirrada entre o Klaus, né? O Klaus Guerme e o Gilberto Carvalho, né, que hoje é ministro da Secretaria Especial da Presidência da República, né. Foi uma diferença de 1000 votos entre eles. E assim mesmo faltou 1000 votos para a gente eleger o primeiro federal, né. Mas foi um período que o PT começou a ter a sua representatividade, a sua força no parlamento, né. E hoje é a força que é, né. Você disse que acompanhou, né, essa trajetória. Eu participei de diretório estadual, daí eu vim para Curitiba em 1990. A liderança do partido na Assembleia Legislativa. Ali havia a eleição do Rosinha, né, do Dr. Rosinha, do Hernani Pudel e do Vídio Constantino na bancada, que constituía a bancada do PT na Assembleia Legislativa. Houve um concurso interno na liderança do PT, né, e o pessoal de Guarapuava me empurrou para cá, né. O pessoal tinha me empurrado, disse assim, eu acho que o partido precisa de você em Curitiba, vai lá, faça esse concurso e tal, vai embora. E eu era muito apegado ao partido em Guarapuava, aos movimentos na região toda, resisti para vir e acabei vindo. Né, passei no concurso e desde então, né, sempre assessorei a bancada aqui, não fiquei permanente ali, né. Tive minha passagem quando o Pérez foi eleito prefeito de Ponta Grossa, eu fui diretor da TV Educativa, tem uma TV Educativa em Ponta Grossa, fui... toda a parte sempre coordenei a comunicação dentro do partido, né, elaborar os programas estaduais, enfim, todos os instrumentos de comunicação do PT nesses anos todos, né, eu tive uma participação, né, efetiva. E mesmo como assessor parlamentar, né, que até hoje, né, eu coordeno a assessoria técnica da bancada na Assembleia Legislativa, né, foi pelo partido que eu fui coordenador também de comunicação da Celepar, que é a empresa de informática do Estado, aí no último governo do Roberto Requião, que o partido participava, né? Mas eu participei de todos os movimentos, posso, né, afirmar assim, que o partido encampou desde a sua fundação, né, sempre auxiliando os movimentos populares e sindicais, o movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, que, né, foi um movimento muito forte na minha região, né? Ali em municípios como Cantagalo, por exemplo, você tem 50% da população que são assentados, né?
são assentados do Movimento Sem Terra, né? E tem uma série de assentamentos ali. Além dos assentamentos, né, via MST, tem os movimentos dos pequenos agricultores, que dali sempre foi forte, as associações de pequenos produtores, né, tanto organizações de produção quanto de comercialização, né, dos produtos da agricultura familiar, a gente também sempre teve ao lado, auxiliando, né. Enfim, essa é um pouco, né, da minha história, eu acho que... E o PT hoje? Vamos só falar, hoje no Paraná, pensar nacionalmente, né, enfim. O PT no Paraná é uma força... A reeleição da presidente Dilma está garantida pela sua popularidade. Tomara, né, mas eu acho que ainda tem muito trecho ainda então, para... queria que você avaliasse como é que está o PT hoje, né, você lembrando como é que ele era e como é que claro ele está hoje para esse... o perfil do partido é diferente, não só aqui no Paraná, quanto no Brasil todo, né? Mas, lógico, é um partido hoje colocado na disputa política do Estado, né? Nós já tivemos já fomos gestores nas principais prefeituras do Estado, né? O PT já governou Londrina, o PT já governou Ponta Grossa, já governou Maringá, já governou... quase ganhou em Curitiba em 2000, né? Com a candidatura do Vagnoni, né? Apesar que eu acho que não ganhou aquela eleição também, que foi nesse período que ganhou os principais municípios. Sempre as bancadas na Assembleia Legislativa têm sido, e na Câmara Federal aqui do Paraná tem sido significativo. É vice hoje, na prefeitura. É vice na Prefeitura de Curitiba, enfim, né? E elegeu a primeira senadora do Paraná, né? História que possível vai ser uma disputa, tem todas as condições de governar o Paraná a partir do próximo ano, né? Tem todas as condições. Né, hoje a eleição, podemos adiantar que está polarizada entre, né, a companheira Gleice e o atual governador. Né? Não vejo no horizonte do Paraná, por enquanto, nenhuma outra candidatura que possa fazer frente a essas duas. Né? Então, esse é o retrato do partido. Né? É lógico que para o partido chegar onde chegar, ele teve que abrir mão de algumas teses que ele tinha lá no início. No começo do PT era nós e nós, não coligava com ninguém, era candidatura sempre candidatura própria, né? E além de própria, isolada, né? Não podia coligar com ninguém e tal, mas também foi um outro período, que era o período da afirmação do partido, das suas bandeiras e tal, né? E aí, no campo eleitoral, se você não tem candidatura para expressar, né, essas bandeiras também, né? Ou talvez o PT não tivesse chegado onde chegou, né? Sempre, é um sinal de amadurecimento na sua com certeza, essa política de aliança, né? Agora, tem que rediscutir também, né? Tem que discutir essas políticas de aliança. Há uma dúvida interna em relação a essas teses, né? Ainda. Mas eu acho que a questão central não é nem a questão das alianças com o PT, porque ela já é fruto, eu acho que, de um sistema partidário que existe hoje no Brasil, que é muito frágil, né? Eu acho que tem que ter uma reforma política geral, pessoal, né? Que é muito mais amplo que a simples reforma partidária e eleitoral. Hoje a gente vê alguns remendos aí que estão propondo, né, em termos de reforma política no país, que na verdade são mini reformas eleitorais, não chegam a ser partidárias. Eu acho que tem que, no bojo dessa discussão da reforma política, tem que discutir o papel dos partidos, né, a forma de organização dos partidos. Por exemplo, eu defendo o voto em lista. Agora, para você defender voto em lista, você tem que discutir primeiro a democratização dos partidos. Porque senão pode ser, sabe, uma ideia muito boa sair, sabe, ter uma prática totalmente errada. Se você tiver partidos que têm donos, meia dúzia estejam mandando no partido, e você com voto em lista, não precisa nem fazer muito esforço para saber como é que vão ser organizadas essas listas. Então, acho que numa reforma política, eu particularmente, acho que tem que discutir profundamente a democratização dos partidos, a forma deles se organizarem, né? Tem que se discutir financiamento de campanha, tem que se discutir profundamente, né? Hoje, por exemplo, toda essa história aí do mensalão e outros escândalos que a gente vê falar, é fruto do quê? É fruto do quê? Do financiamento. Os que financiam campanha são os mesmos que financiam há dezenas e dezenas de anos, né? E não existe almoço de graça, vamos ser sinceros, né? Não existe almoço de graça, quem financia quer retorno depois, né? Então tem que se discutir seriamente financiamento público de campanha, dando condições de igualdade e tal. Hoje os programas eleitorais, né, tem que estar no bojo de uma reforma eleitoral, é muito caro, né? É muito caro. Isso requer financiamento, né? Programa de televisão, né? Nós que somos da área aqui sabemos o que custa um programa de televisão. Ainda mais num país que tem um padrão, que é um lado bom da Rede Globo, né? Que é o padrão de qualidade do serviço dela, é bom.
E quem entra numa campanha eleitoral e que tem programa de televisão, no mínimo tem que ter um padrão mais ou menos, né, parecido com o da Globo, e isso custa muito caro. Então, é isso que nós queremos? Vamos manter da forma como está, por exemplo, os programas eleitorais? Ou vamos transformá-los, sabe, em simples debate entre os candidatos para que possam expressar mais claramente suas ideias, seus programas? Enfim, eu acho que são discussões que têm que ser mais aprofundadas, né? E a reforma agrária? Foi uma tese, uma das primeiras grande, né? Uma tese grande do partido. O partido até hoje é comprometido, né, com a reforma agrária no país. Eu acho que a reforma agrária, por exemplo, primeiro, o pessoal sempre fez o pessoal da direita, né? Um auê tão grande em cima da reforma agrária, que é uma reforma capitalista. A reforma agrária, você cria propriedades, né? Pequenas, mas propriedades. Que são propriedades, né? Que pode ser, né? E eu acho que a reforma agrária é uma bandeira, sabe? Ela tem dois viés, o econômico e o social, né? Ela, em alguns países, por exemplo, da Europa, que com extensão territorial menor, ela sempre teve um viés econômico, né? Para viabilizar a produtividade, o desenvolvimento desses países. No Brasil também, de certa forma, mas ela também hoje ela tem um cunho social, né? Eu acho que ela avançou, eu acho que mais por pressão dos próprios movimentos que se reuniram em torno da bandeira da reforma agrária, em especial o MST, né? Mas começaram lá com a revolta do Sudoeste antes, né? Começou com o movimento Mastro em Cascavel, que era o movimento dos trabalhadores rurais do oeste do Paraná, que era um filho de pequenos agricultores, que a família tinha um pequeno módulo de terra, os filhos cresceram, casaram, tinha aquela insuficiência de terra, começaram a criar os movimentos para, né? Mas pessoal vocacionado para a lavoura e tal, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita em termos de, né? Então avançou. Eu acho que o número de assentamentos, o financiamento da produção, né? Existe uma série de programas, desde o primeiro governo do Lula, né? O Pronaf, financiamento para a agricultura familiar, agora no governo da Dilma, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, enfim, então não é só a simples distribuição de terra, questão da assistência técnica e tal, muito dessas coisas avançaram. É lógico que sempre há um embate, né? Com setores aí do latifúndio, né, que querem impedir. Do agronegócio, enfim. Não, nós estamos enfrentando, por exemplo, neste exato momento que eu estou fazendo esse depoimento aqui, uma disputa, o pessoal quer acabar com o PA, né, que é um programa, né, do governo federal muito forte. A gente vê aqui representantes, né, agricultores que participam desse programa, junto com técnicos da Conab, presos hoje no Paraná, em várias regiões do Brasil. Há uma tentativa de desmoralização, né, do programa, de criminalização, né, para que o fim seja o que a gente já sabe, acabar com o programa de aquisição de alimentos. Por quê? Porque é esse programa hoje que fornece alimentos para a merenda escolar, né, para os programas sociais do governo federal, né. São programas que, o nome já diz, é programa de aquisição direta, né? Então é de venda direta da pequena agricultura para o governo, né? Isso não passa para alguns fornecedores que têm interesse no fornecimento de merenda escolar, por exemplo. Os intermediários, né? E isso tudo não passa pela democratização dos meios de comunicação? Você como jornalista... Também, né? Era uma grande bandeira, né, da esquerda brasileira, né? Também, eu acho que, né, a comunicação, né, a democratização é tudo, né, em qualquer regime. Uma pena que o nosso ministro não acha que isso é uma prioridade. Né? Não, é uma prioridade, né, eu acho que tem que ter uma regulação, na verdade, isso também acho. Mas eu acho que a primeira regulação começa pelo quê? Pelo direito à resposta, né? Hoje, qualquer veículo de comunicação, vamos pegar a maior rede do país, que é a Rede Globo, fala o que quiser, até você conseguir um direito à resposta. Alguém conseguiu algum direito à resposta, um cidadão comum, num jornal nacional, por exemplo? E você sabe, né? Um segundo na Rede Globo, uma pequena informação ali, pode construir ou destruir a vida de uma pessoa, né, de uma pessoa comum, de um político, enfim, né? Então, uma questão que eu acho fundamental quando se discute liberdade de imprensa é o direito à resposta. Isso tem que ser regulamentado, sabe? Os veículos não podem fazer o que querem, são concessões públicas, né? São concessões públicas. Que com o fim da lei de imprensa, o direito de resposta caiu, né? Tem essa proposta do Roberto Requião, do nosso senador. Eu sou favorável a liberdade de imprensa. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de opinião e falar o que quiser. Agora, com responsabilidade, né? Agora é isso que eu falar. Vai ter que responder pelos seus atos. Eu acho que tem o Código de Defesa Civil, né? O Código Civil, aliás, que garante, né, os direitos. Se eu me sentir ofendido, se eu me sentir injustiçado e tal, caluniado,
né, o autor desse tipo de crime tem que responder. Né? Agora, eu sou favorável a mais amplo, né, inclusive para a direita poder se expressar. Os movimentos, né, que a gente vê aí, que não convém nem citar aqui, né, o movimento nazista, movimento não sei o que tem, querem se expressar, se expressem livremente. Agora, respondem pelos seus atos. Né? Não é só a esquerda que tem que responder e tal. É que nem essa história que está tendo aí do mensalão, não sei o quê. Né? Com todo esse espetáculo da prisão dos companheiros aí do José Genuíno, Zé Dirceu, Delube e tal. Né? E os demais? E os demais? Né? Vão ser... vão prescrever os crimes, como prescreveu o secretário de Planejamento aqui do Paraná, o Cássio Taniguchi, que foi condenado pelo mesmo STF. Né? E daí, na hora de fazer a execução da pena, o crime tinha prescrito. Né? É fácil, né? Mas é isso, Estécio. Alguma mensagem final? Você continua na militância? Sim. Você continua filiado? Continuo filiado, vou Vai ser militando. Eu acho que não. Eu fui candidato em 82 e expliquei que era um momento de construção e de afirmação do partido, né? Eu tenho as minhas convicções, né, humanas, né? Eu acho que você ser militante social, política é isso. Você ter, né? E a minha convicção é de solidariedade, né? De fraternidade entre as pessoas, e eu acho que os movimentos de esquerda, tradicionalmente no mundo, é o que sempre expressaram isso, né? Por isso eu tenho muito orgulho de ter, sabe, começado a minha militância política no movimento de esquerda, de atuar dentro dos movimentos de esquerda hoje, né? E até então a minha história é no Partido dos Trabalhadores, não poderia ter sido em outros movimentos, né? Foi nessa trajetória toda que eu, né, construí a minha vida, que eu me formei, que eu, né, construí meus filhos. Tenho um filho meu que é médico, formado em Cuba, né? Então isso reflete um pouco da história da gente, com muito orgulho. Um dos coordenadores, né, da consultoria hoje para esse programa Mais Médicos, né, do governo federal, mora em Fortaleza, atua na saúde básica, né? Tem a medicina como uma missão e não... Como uma missão, não como um meio de ficar rico, né? Eu acho que, claro, todo mundo tem que ser bem remunerado, todo mundo, afinal, a briga, a luta que a gente tem a vida inteira é para que todos tenham condições, né, de sobreviver bem, né? De ter sua casa, de ter educação de qualidade, de ter saúde de qualidade, enfim, né? Mas você não pode fazer de uma profissão, né, só um meio, né? Você tem que fazer mais uma missão mesmo, ainda mais medicina, né? E eu, né, tenho orgulho de ter um filho que se dedica a isso, que estuda, que milita nessa área, né, e que é fruto dessa trajetória, de tudo que a gente aprendeu, né, dentro dos movimentos populares sociais de esquerda, né. Então, você chegou a ser perseguido? Chegou a ser... Eu nunca fui um preso político. Né, quando perseguido, surgiu... eu digo assim, você ser oposição, é que a perseguição, ameaça, na minha região, foi muito perseguida, né. Para começar profissionalmente, né? Eu tinha que trabalhar sempre em 2, 3 lugares, porque, né, cada 2, 3 meses você cortava um dedo, uma perna, você tinha que, assim, se equilibrar em outro, né? Militando ainda, quem são os donos de veículo de comunicação, né? Nesse país, que é a minha profissão, né? Desde meus 20 anos. Eu trabalho em jornais, em revistas, em televisão, rádio, jornal, fui diretor de rádio também, né? E sempre houve essa perseguição, né? Perseguição, por exemplo, por atuar, assessorar e auxiliar esses movimentos populares na região, uma região de latifúndio de onde eu vim, né? Então, cansei de receber ameaça, de estar em listas, né, de perseguição, essas coisas normais. No movimento estudantil, né, já não foi tanto na época, porque, né, já era eu, na verdade, comecei num período que já era o estertor, né, da ditadura, já era o final, né, mas mesmo assim, né, quando eu fui pegar minha ficha no DOPS, lá, pô, estava todo o relatório, os caras. Sabia até dos congressos que a gente participava, das reuniãozinhas secretas, todas essas coisas, né? Não deixa de ser uma forma de perseguição e tal, né? Perseguição, exatamente. Né? Mas é isso, mas eu me sinto... eu acho que a maior recompensa que a gente pode ter é mudanças que estão ocorrendo nesse país. Eu acho que falta muito caminho a ser perseguido, mas acho que a trilha foi correta. Ouça bem esta canção, ela fala pra você
Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. Três Reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.